No coração da Baviera, Alemanha, ficava uma fazenda isolada conhecida como Hinterkaifeck. Era um lugar ermo, cercado por florestas densas e campos ondulantes. Os vizinhos mais próximos moravam a uma distância considerável, o que contribuía para a solidão sinistra da fazenda. A propriedade em si era modesta, com uma casa pequena e alguns anexos. No entanto, o que faltava em aparência, sobrava em atmosfera. A mata ao redor parecia sussurrar segredos a cada rajada de vento. Moradores relatavam ter visto figuras misteriosas à espreita na mata. Pegadas estranhas apareciam na neve, levando até a casa, mas nenhuma saindo. Esse cenário arrepiante preparou o terreno para um dos crimes não resolvidos mais infames da Alemanha. A família Gruber vivia em Hinterkaifeck. Andreas Gruber, sua esposa Cecília, sua filha Victoria e os 2 filhos pequenos de Victoria, Cecília e Joseph. A família era conhecida por ser reservada, até reclusa. Andreas era um patriarca rigoroso, conhecido por seu comportamento austero e controle rígido sobre a família. Seu relacionamento com sua filha Victoria era supostamente problemático. Boatos de um relacionamento incestuoso circulavam, lançando uma sombra sobre a casa. Apesar do isolamento, os Grubers conseguiam manter a fazenda. Eles trabalhavam duro, cuidando do gado e dos campos. No entanto, o isolamento da fazenda os deixava vulneráveis e expostos. Ruídos inexplicáveis ecoavam pela casa. A sensação de estar sendo observado se tornou uma constante e incômoda sensação. Conforme o inverno de 1922 dava lugar à primavera, os acontecimentos estranhos se intensificaram. Andreas descobriu um conjunto de pegadas que vinham da floresta até a casa. Não havia rastros saindo, um fenômeno perplexo que o deixou profundamente inquieto. Apesar de buscas minuciosas, nenhum intruso foi encontrado. Dentro da casa, objetos continuavam a se mover aparentemente por conta própria. Um jornal de Munique apareceu na porta, embora ninguém da família o tivesse comprado. Chaves desapareciam e reapareciam sem explicação. A família começou a ouvir passos no sótão, principalmente à noite. Andreas vasculhou o sótão várias vezes, armado e pronto, mas não encontrou nada. Vizinhos relataram ter visto luzes piscando pela fazenda em horários estranhos. Na noite de 31 de março de 1922, os eventos sinistros culminaram em uma violência horrível. Durante a noite, um por um, os membros da família foram atraídos para o celeiro. Lá, foram brutalmente assassinados com uma picareta. O assassino foi metódico, garantindo que ninguém escapasse. Dentro da casa, o assassino continuou sua fúria, não poupando ninguém. O pequeno Joseph, dormindo em seu berço, foi impiedosamente espancado. A cena era de um horror indizível. O assassino não mostrou sinais de pressa. Ele permaneceu na fazenda cuidando do gado e até fazendo refeições na cozinha da família. A descoberta macabra dos corpos só ocorreria dias depois. Dias se passaram antes que os vizinhos notassem a ausência dos Grubers. A fazenda, geralmente movimentada, estava estranhamente silenciosa. A correspondência se acumulava e a fazenda parecia, bem, deserta. O silêncio era perturbador e a falta de atividade levantou suspeitas. Preocupados, os vizinhos se aventuraram em Hinterkaifeck em 4 de abril de 1922. Eles decidiram investigar por conta própria, temendo o pior. Eles não estavam preparados para o horror que os aguardava. A cena que encontraram foi além de qualquer pesadelo. Ao entrarem no celeiro, a visão horrível dos membros da família assassinados os saudou. O choque foi imediato e devastador. Chocados e horrorizados, eles foram para a casa, onde estava o pequeno corpo sem vida de Joseph. A tragédia parecia não ter fim. A cena era caótica, um testemunho da violência que havia ocorrido. Cada canto da casa contava uma história de terror.
As autoridades foram chamadas e uma investigação começou. A chegada da polícia trouxe uma esperança de justiça. A polícia local não tinha experiência com um crime tão horrível. A complexidade do caso era evidente desde o início. As evidências eram escassas e o assassino havia deixado poucos rastros. Cada pista era crucial, mas difícil de encontrar. A descoberta dos assassinatos marcou o início de uma investigação longa e frustrante. A busca por respostas estava apenas começando. A polícia enfrentou uma tarefa assustadora ao iniciar sua investigação. A cena do crime oferecia poucas evidências concretas. O criminoso havia sido minucioso, deixando poucas pistas para os investigadores seguirem. Detetives vasculharam a casa e o celeiro em busca de qualquer indício da identidade do assassino. Eles encontraram pouco mais do que manchas de sangue e sinais de luta. Impressões digitais foram coletadas de várias superfícies, mas não levaram a lugar nenhum. Apesar desses contratempos, a polícia entrevistou várias pessoas. Histórias de acontecimentos estranhos e figuras fantasmagóricas surgiram, mas nenhuma forneceu uma pista definitiva. O caso esfriava a cada dia que passava. Numerosas teorias surgiram sobre quem poderia ter cometido um crime tão hediondo. A brutalidade do ato deixou a comunidade em choque e gerou uma onda de especulações. Alguns sugeriram um ex-funcionário descontente, buscando vingança contra os Grubers. Esse suspeito teria motivos pessoais e um profundo ressentimento. Outros acreditavam que o autor poderia ter sido um forasteiro perturbado, deparando-se com a fazenda remota por acaso. A ideia de um estranho com intenções sinistras também ganhou força. Uma das teorias mais persistentes envolvia o ex-amante de Victoria, Lawrence Schlittenbauer. Ele era conhecido na comunidade e tinha um passado conturbado com a família. As teorias sugeriam que ele tinha um motivo, impulsionado pelo ciúme e raiva pelos rumores sobre a paternidade de Joseph. A tensão entre ele e Victoria era evidente. No entanto, apesar de seu álibi questionável, não havia nenhuma evidência concreta que o ligasse aos assassinatos. A polícia continuava a investigar, mas sem sucesso. Outra teoria postulava que o crime foi obra de vários autores. A possibilidade de uma conspiração não podia ser descartada. A natureza metódica dos assassinatos sugeria coordenação, dando crédito a essa ideia. A precisão dos atos indicava um planejamento cuidadoso. No entanto, como as outras teorias, era impossível substanciar sem provas concretas. A falta de evidências deixava o caso envolto em mistério. Apesar de inúmeros esforços, os assassinatos de Hinterkaifeck permanecem um dos casos não resolvidos mais desconcertantes da Alemanha. Ao longo dos anos, vários indivíduos afirmaram ter resolvido o mistério, mas nenhum forneceu provas conclusivas. A passagem do tempo apenas aprofundou o enigma. A persistente falta de resolução continua a fascinar e frustrar. O mistério de Hinterkaifeck inspirou inúmeros livros, documentários e até filmes. Cada recontagem busca desvendar a complexa teia de pistas e teorias. No entanto, a verdade permanece elusiva, escondida nas dobras do tempo e da memória. As perguntas sem resposta persistem, como ecos do passado, assombrando aqueles que tentam encontrar um desfecho. Os assassinatos de Hinterkaifeck deixaram uma marca indelével na região e além. Este caso macabro, ocorrido em 1922, ainda ressoa na memória coletiva, evocando medo e fascínio. A brutalidade do crime e o mistério que o cerca garantiram seu lugar nos anais dos casos não resolvidos. A investigação foi intensa, mas as respostas permaneceram elusivas. A história continua a cativar novas gerações, atraindo-as para seu fascínio sombrio. Livros, documentários e filmes mantêm viva a curiosidade sobre o caso. A própria fazenda foi finalmente demolida,
mas o terreno permanece um local de fascínio sinistro. As ruínas são um lembrete constante do que aconteceu ali. Os visitantes ainda vêm ver o local, na esperança de se conectar com o passado. Eles caminham pelo campo, tentando sentir a presença dos que se foram. A ausência da casa apenas aumenta a atmosfera assombrosa do lugar. O silêncio e a solidão do campo ecoam a tragédia. O legado dos assassinatos serve como um conto de advertência. Ele nos lembra dos perigos que podem espreitar nas sombras. Destaca a vulnerabilidade do isolamento e a escuridão que pode se esconder sob a superfície de vidas aparentemente comuns. A história de Hinterkaifeck é um lembrete sombrio disso. O legado assombroso da família Gruber e seu fim trágico permanecerá nas sombras, esperando o dia em que a verdade finalmente seja revelada. Até lá, o mistério persiste, alimentando teorias e especulações.